Boa tarde na paz de Cristo Jesus. Eu fiz um breve comentário, uma breve reflexão em Números 21:5, a parte que diz: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E houve um problema na edição do vídeo. Eu quero neste aqui dar continuidade com o tema O Maná e a Bíblia Sagrada. Eu falei no vídeo anterior sobre 8 características contempladas no maná e aplicados à palavra de Deus. E continuemos então a nossa rápida reflexão no ponto ou na quarta característica do maná que será aplicado às Escrituras Sagradas. Havia uma regra a ser obedecida. Em Êxodo 16:19 diz: ninguém deixe dele para amanhã. Então contemplemos esse texto sagrado, a regra que realmente deveria ser obedecida pelos israelitas, de não deixar o maná para o dia seguinte. E no versículo 20 diz que alguns dos israelitas não deram ouvidos a Moisés. E diante disto, eu chego a uma conclusão. Nem todos obedecem às regras, determinações extraídas do livro de Deus pelo líder. Observemos que esta regra foi dada a Moisés pelo Senhor e o povo deveria cumprir. Mas alguns, diz o texto sagrado, não deram ouvidos a Moisés. E será que isto não acontece nos dias atuais? Será que você não conhece alguém que chega a dizer que não vai obedecer aquela regra, aquela determinação, aquela orientação, aquele conselho que o líder está ofertando para os seus fiéis? Digamos que são determinações, orientações, regras extraídas do livro de Deus para o bem-estar daquela comunidade cristã, preservando-os de malefícios que estão surgindo no dia a dia, oriundos de pessoas desprovidas de entendimento, oriundas de pessoas desprovidas de um conhecimento bíblico correto, dentro da lei da hermenêutica, da exegese bíblica, e que estas pessoas saem divulgando orientações, ensinos extrabíblicos que não têm nenhuma fundamentação no livro de Deus, que é o maná de Deus deixado para a humanidade. Mas eu quero dizer para você, não fique perto de pessoas que agem desta forma, que não querem obedecer às orientações, às determinações oriundas do livro de Deus para o povo que diz ser povo de Deus. Não queira. Há muitos que dizem que são povo de Deus e na verdade não são. Não querem obedecer às determinações oriundas do livro de Deus, extraídas com a ministração que o líder está ofertando para o povo naquele exato momento. Outra característica que eu vejo do maná e que podemos aplicar ao livro de Deus está em Êxodo 16:21, quando diz que eles colhiam cada manhã o maná enviado por Deus. E eu chego a entender que a Bíblia Sagrada, o maná de Deus, deixado para os homens aqui na terra,
ele também, ou ela também, a Bíblia Sagrada, deve ser colhido cada manhã. Ou seja, deve ser lida, deve ser meditada, deve extrair para si alguns ensinamentos, algumas lições para a sua vida, deve alimentar a sua alma, o seu espírito humano. E às vezes nós falhamos, porque nós não colhemos este maná todo dia. O dia é corrido, isto, aquilo, outro, e às vezes nós falhamos em não colher o maná de Deus, a Bíblia Sagrada, naquele dia. Mas lutemos para colher o maná de Deus todo dia. Lutemos para manusear a Bíblia todo santo dia. Nem que seja um versículo, mas que possamos extrair algo de Deus para a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Nem que seja um versículo, ou parte de um versículo, como eu já li em Números 21:5, qual repito novamente. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E aí, você vai pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu posso extrair dessa parte do versículo para a minha vida? E o Espírito Santo certamente vai lhe dar algo como deu a mim, e eu estou compartilhando com você, dentro das características do maná, aplicando a palavra do Senhor. Nós não podemos ter fastio da Bíblia Sagrada. A nossa alma tem que estar constantemente faminta pelo livro de Deus, sedenta pelo livro de Deus, porque a Bíblia, ora, é pão, mas ora também é água. E a nossa alma tem que estar faminta e sedenta deste livro de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de ter este livro de Deus ser constantemente lido por nós, para que a nossa alma possa ser verdadeiramente alimentada no nosso dia a dia. Vamos agora para mais uma característica do maná, que está em Êxodo 16:23, quando diz que o maná ele podia ser cozido ou assado. Veja que coisa interessante. O maná não teria ou não seria utilizado somente de uma maneira, mas Deus deixou essas duas maneiras, ou esses dois métodos, podemos assim dizer, para o povo saborear o maná, assado ou cozido. Assado ou cozido. Porque se fosse somente assado, o povo ia enjoar, talvez. Se fosse o inverso, certamente também o povo ia enjoar. E é dizer, só tem um método para podermos comer este maná? Mas Deus deixou dois métodos, assado ou cozido. E eu rabisquei aqui, e eu quero dizer para você que o maná de Deus, a Bíblia Sagrada, tem mais de um método para ser comido. Você pode comer na sua casa, no seu devocional, mas você também pode comer este maná de Deus, a Bíblia Sagrada, em seminários que são promovidos, seja na sua igreja, seja em uma outra cidade, desde que seja um seminário que seja realizado por uma igreja cristocêntrica que tenha amparo nas Escrituras Sagradas. E você pode pegar este maná e utilizá-lo em seminários, em palestras, em gicanas bíblicas, na própria escola bíblica, no culto de doutrina. Então veja que há mais de um método
para nós comermos o maná de Deus, que é a palavra de Deus. Você pode saborear este maná de qualquer maneira. Deus deixou várias metodologias ou vários caminhos para você poder saborear este maná de Deus. Então não perca tempo. Vá saborear o maná, cozido, assado, contanto que você não deixe de comer este maná, de alimentar a sua alma, de alimentar o seu espírito humano com o maná de Deus. Outra característica que nós vemos também no maná aplicado à Bíblia está em Êxodo 16:31, quando diz que o maná era branco e tinha sabor de mel. Ora, branco já fala de justiça, de pureza também. As Escrituras Sagradas, o maná de Deus, ele também é branco, puro e também justo. As Escrituras Sagradas têm essas duas características também, de justiça e de pureza. Na Bíblia não há injustiça e na Bíblia não há impureza, de forma alguma. Por quê? Porque o Deus que enviou este maná para a humanidade, que é as Escrituras Sagradas, o que são as Escrituras Sagradas? Ele é Deus justo e ele é Deus puro. Deus gosta das coisas justas e das coisas puras. Deus abomina a injustiça e Deus abomina a impureza. É por isso que nós temos que comer este maná de Deus, as Escrituras Sagradas, porque nela nós vamos encontrar a justiça de Deus, pela qual Ele quer que nós venhamos trilhar, e nós vamos encontrar a pureza de Deus, pureza moral, nós vamos encontrar a pureza doutrinária, que nós temos que vivenciar e praticar no nosso dia a dia. Então, você que se declara cristão, você que diz que tem Deus na sua vida, você deve comer este maná, porque este maná é justo e este maná é puro. Alimente-se constantemente deste maná. Não deixe sua alma ficar faminta deste maná, porque você deve ser justo e você também deve ser puro. Se Deus abomina a impureza, você deve abominar a impureza. Se Deus abomina a injustiça, você deve abominar também a injustiça, porque você é um cristão, você é uma cristã. O maná também, como eu disse, ele tem sabor de mel, ou tinha, né? Sabor de mel. E a Bíblia é saborosa. Está escrito em Provérbios que nós temos que comer mel. Então coma a Bíblia Sagrada. Ela é saborosa, ela é deliciosa. Você precisa comer este livro de Deus para você sentir o sabor. Quando você começar a ler este livro de Deus, você não vai querer parar, porque você vai dizer como é saboroso a palavra de Deus, ou saborosa a palavra de Deus. Eu não posso deixar de alimentar a minha alma com este mel que Deus tem preparado para mim. E ora, este mel pode ter um sabor produzido pelas abelhas italianas, mas pode ser um mel que tem um sabor feito por outro tipo de abelha, do arapuá, e o melzinho é bem amargo, mas o mel amargo é para o seu bem. O mel doce também é para o seu bem. Então alimente-se com este mel. A última característica que eu vejo aqui no maná está em Gênesis 16:32, quando diz o texto que o maná era encontrado no deserto, no chão do deserto. E eu entendo que no deserto o maná era o alimento para os israelitas. Partezinha desse texto diz: o pão que vos tenho dado a comer neste deserto. Ora, a Bíblia, o maná de Deus, é o alimento para o cristão no deserto desta vida. Nesta vida que você está a trilhar.
Deus tem lhe dado este maná. Tem gente que percorre o caminho da vida, no deserto desta vida, tem uma Bíblia em casa, mas não lê a palavra de Deus. No deserto da vida você passa por angústia, você passa por decepção, você passa por aflição, você passa por tristeza. No deserto da vida você passa por incompreensão. No deserto da vida você passa por outras circunstâncias desagradáveis. Mas eu quero dizer para você que Deus deixou no deserto da vida o maná dele para você se alimentar. Para quando você estiver triste, você pegar o livro de Deus, o maná de Deus, e dizer: eu vou ler, e Deus vai alegrar minha alma. Eu estou desapontado com alguém, e você vai pegar o livro de Deus, vai lê-lo, e Deus vai fazer você entender que desapontamento ou decepção nesta vida é algo normal, ou seja, faz parte da vida. Será que Jesus nunca passou por desapontamento? O que dizer de Judas, que o traiu? O que dizer de Pedro, que o negou por 3 vezes? O que dizer de 2 discípulos, os filhos de Boanerges, que queriam que rogasse para descer fogo do céu e consumir uma aldeia de samaritanos? O que dizer de outros, Moisés, Davi e outros personagens, que também passaram por desapontamento, porque faz parte da vida, é um aprendizado para nós. Mas no deserto da vida, Deus deixou o maná para você se alimentar, para você ser um cristão fortificado, fortalecido, para você ser um cristão amadurecido, para você poder progredir em prudência, em sabedoria, em conhecimento, em entendimento. Então, nós temos o maná de Deus deixado para nós, que é a Bíblia Sagrada. Não digamos nunca, seja literalmente ou de maneira simbólica, nunca digamos como o povo de Israel chegou a dizer: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Se você é um cristão, ame a Bíblia Sagrada. Ande na escola bíblica. Ande nos cultos de ensino. Ande em outros eventos que promovem a edificação da sua alma, seja seminários, palestras, gincanas bíblicas ou qualquer outro, conferências bíblicas, enfim. Não despreze o livro de Deus, pois quando você não deseja ir a um culto de doutrina, a um culto de ensino, você não está desprezando quem haverá de ministrar, seja o líder, seja outro designado pelo líder. Você não está desprezando estas pessoas. Acima de tudo, o desprezo está pela palavra de Deus, a quem você diz que ama. E na verdade, quando você não vai, você está declarando, semelhantemente como o povo de Israel, que a sua alma está tendo fastio da palavra de Deus. Talvez não diga que é um pão tão vil, mas a sua ação de não ir a um culto de doutrina, a sua ação de não ir a uma escola bíblica, demonstra que você despreza o livro de Deus. Não ponha desculpas diante do homem, porque Deus sabe que você pode ir. Deus sabe também se você não pode ir a eventos que promovam a sua edificação espiritual. Ame a palavra de Deus. O salmista disse: ó, quanto amo a tua lei. Você ama a lei de Deus? Você ama o maná de Deus, que é a Bíblia Sagrada? Se você ama, demonstre participando das reuniões cristãs de onde você congrega, de onde você se reúne, porque é para o seu bem, é para a sua edificação. Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém.